nome é Jaqueline, sou professora de matemática, atualmente estou lecionando na EMTI Dom José, aqui na Bahia Frota, aqui na cidade de Sobral. E hoje a gente está com a nossa live com o tema Razões Especiais, certo? Essa live é promovida pela Secretaria da Educação, por meio da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, com a sede 7. Bom, o nosso tema, ele é um tema que está constantemente presente em provas, seja de vestibulares, de concurso, ou até mesmo do nosso Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, certo? Mesmo sendo um tema básico, ele exige um pouco de interpretação nas questões. Então, como eu sempre digo, o que é que você precisa saber, certo? Nas questões de matemática, quando você vai fazer qualquer tipo de prova ou de algum tipo de teste. Você primeiro precisa saber interpretar bem uma questão e ter algum conhecimento, certo? O nosso tema, você vai ver que a gente vai falar do tema da matemática, mas ele está diretamente ligado a outras disciplinas e também a outros assuntos que vocês vão acabar vendo na química, na física, certo? Na geografia, tá bom? O tema de hoje é razões especiais. A gente vai começar falando um pouco o que é razão. Razão nada mais é do que um conceito relacionado à divisão. E aí, quando eu falo de divisão, a gente entra naqueles conceitos bem básicos, certo? Quando eu falo, então, de divisão, eu vou falar da relação entre dois valores. E a razão é justamente isso, eu vou ter uma relação entre dois valores. E aí, quando a gente fala, então, dessa relação, dessa divisão, você imagina, por exemplo, uma fração, certo? Você tem o numerador e o denominador. A partezinha de cima, que a gente chama de numerador, a gente aqui na razão chama de antecedente. E o denominador a gente chama de consequente. Então, quando eu falar de razão, você imagina logo uma fração, uma divisão. E é por isso que a gente tem a importância de alguns assuntos, como a divisão, a fração, a regra de 3, certo? E aí eu tenho algumas dicas. Por exemplo, a gente está agora com um projeto Foco na Aprendizagem, onde é disponibilizado material estruturado. Nesse material, a gente tem conteúdos básicos, certo? Até para vocês que têm alguma dificuldade, eu posso estar indicando eles, o da parte de divisão e fração. E na questão de regra de 3, tem a aula da professora Renata Teófilo, do Tiago Aguiar, que foi nesses dias. O tema da aula é grandezas proporcionais, regra de 3 simples e composta. Por que é importante? Porque a regra de 3 nada mais é que uma propriedade da proporção. E o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. É como se você tivesse uma fração e outra fração e igualdade entre elas. Certo? E a gente usa muito a regra de 3 quando quer descobrir algum valor. E por que que esse assunto de razão, ele é tão importante, certo? Porque como ele faz a relação entre dois valores, ele pode ser aplicado em diversas formas, em diversas situações. E aí, quando eu falo de ser utilizado em diversas situações, de ser utilizado no cotidiano, a gente pode falar do Exame Nacional de Ensino Médio. Certo? Por quê? Porque as questões do Enem nada mais são que conteúdos, né, no caso falar da matemática, conteúdos matemáticos que têm, no caso, alguma aplicação no cotidiano. E se eu falo, então, dessa aplicação, certo? Eu falo de interpretação, de conhecer um pouco os conteúdos. Então, a razão, ela é muito importante. A nossa aula de hoje é razões especiais, então a gente vai conhecer alguns tipos de razões que são tão utilizadas que elas são chamadas de especiais, certo? Porque elas receberam nomes específicos. Então, nós vamos falar de densidade, certo? Que essa questão de densidade a gente vê muito onde? A gente vê muito na química, certo? Porque a densidade é uma característica de qualquer matéria. Eu falo da densidade demográfica também, é uma razão. E aí a gente pode tomar como exemplo a aula População Mundial, Conceitos, Teorias e Indicadores Demográficos, do Mauro Albués. Também foi nesses dias, foi uma aula, certo, onde ele trouxe indicadores demográficos, e a gente tem como um desses indicadores a densidade demográfica, que a gente vai conhecer daqui a pouco melhor. A gente tem a velocidade média, que é muito utilizado na física, e a gente tem a escala,
certo? Por que eu deixei velocidade média e escala por último aqui? Porque a gente vai, no final, resolver algumas questõezinhas que estão em provas sobre esses assuntos. Então, o que é essa densidade, que é a nossa primeira razão especial? Uma densidade nada mais é do que uma relação, então quando eu falo dessa relação, eu falo de uma razão existente entre a massa e o volume de um material. Então, o que é a formulazinha da densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Bom, essa é a primeira razão especial que a gente está vendo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes a gente escuta, por exemplo, uma piadinha ou mesmo uma brincadeira do tipo: o que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí a pessoa ainda fica pensando, por que isso? Porque às vezes você pensa, porque você sabe que ambos têm o mesmo peso, ambos têm a mesma massa. Só que o volume é diferente. Porque o volume no caso, né, de 1 quilo de chumbo, a gente tem um volume menor. E, no caso, o volume de 1 quilo de algodão, a gente tem um volume maior. Então, a gente diz, nesse caso, que a densidade do algodão ela é pequena, certo? Porque sua massa espalha-se em um grande volume. Então, a gente sabe que o quilo do chumbo, no caso, ele tem uma densidade maior do que o quilo do algodão, certo? É só um exemplozinho para a gente poder entender. A densidade demográfica, ela é bastante utilizada na área da geografia, certo? Porque, olha aqui o que eu coloquei para vocês. Mostra como a população se distribui pelo território, sendo determinada pela razão entre a população e a área de uma determinada região. É um índice utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um território. Opa, então eu tenho aqui mais uma razão utilizada no cotidiano, utilizada na nossa vida. Mesmo que você não utilize, sempre vai ter alguém interessado nisso. É necessário saber quanto naquela determinada área, qual é a população daquela determinada área, certo? Se essa área está sendo mais ocupada ou menos ocupada. Então, a densidade demográfica também é um assunto bastante conhecido em algumas áreas. Como é que eu calculo ela? Você vai pegar o número de habitantes, dividir pela área, certo? Da região. Só isso. Então, também tem uma razão. A nossa próxima razão especial é a velocidade média, muito conhecida por ser utilizada na área da física, certo? A velocidade média é uma razão também especial, porque ela é tão utilizada que foi dado esse nome, certo? Ela tem um nome especial, não é chamada de razão, ela é chamada de velocidade média. E ela é a variação de quê? É a razão entre a variação da posição e deslocamento de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo. Então, eu trabalho com espaço e tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo com o sistema internacional, é o metro por segundo. A gente vê muito isso em física, onde os professores eles até explicam, certo? Essa questão de transformar, que a gente vai já ver, eu vou dar aqui só um visozinho, só uma revisãozinha para vocês entenderem o porquê dessa divisão ou multiplicação por 3,6, que tanta gente conhece, certo? A velocidade média ela é calculada como o quê? É o espaço sobre o tempo, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Onde é que é utilizado tanto essa velocidade média? Quem tem um transporte, geralmente, já conhece bem isso, certo? Porque quando você passa por uma placa que tem lá um aviso, você não pode ultrapassar certa velocidade, porque senão você leva uma multa. Então, a velocidade média, ela é algo realmente muito presente, certo? E aí, falando nessa velocidade média, eu queria falar para vocês do fator de conversão utilizado, que é o 3,6. Por que a gente utiliza esse 3,6, certo? Para transformar o quê? Quilômetros por hora para metros por segundo, ou o contrário, certo? Aí, o que foi que eu coloquei aí? Ó, na observaçãozinha embaixo, o fator de conversão utilizado é o 3,6, em virtude das correspondências entre as unidades de medida de espaço e tempo. Porque a gente tem 1 quilômetro como o quê? Se a gente for transformar quilômetro para metro, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu for multiplicar 60 vezes 60, eu vou ter 3.600 segundos. E aí a gente tem um exemplozinho que eu coloquei aí para você entender melhor como é que vem, de onde é que vem esse 3,6. Se eu for transformar quilômetro por hora para metros por segundo,
Eu até coloquei aí, ó, como se eu tivesse um valorzinho, esse X, qualquer valor, certo? Então, eu vou ter 1 quilômetro, que tem 1000 metros, certo? Nesse caso aqui, ó, 1 hora, 3.600 segundos. Se eu já for aqui direto, pelaquela regra que a gente conhece, né? Coloco 2 zeros aqui, 2 zeros embaixo, certo? A gente obtém o quê? Aqui primeiro, 10 e 36. Aí eu posso simplificar por 10. Aí, nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre 3,6. Então, se eu tiver que transformar qualquer valor de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou ter que fazer uma divisão por 3,6. Se for o contrário, você faz uma multiplicação, certo? Então, gente, eu trouxe uma questão do Enem 2018 falando sobre essa questão da velocidade para a gente entender, certo? Será que eu tenho que saber calcular demais ou tenho que mais trabalhar a questão de interpretação? Então, aí você tem as questões do Enem, geralmente elas são textos grandes, né? E às vezes se torna cansativo e você acaba, às vezes, por perder algumas questões pelo cansaço. Então, aí qual é a dica que toda vez eu dou aos meus alunos? Você começa pelo comando da questão, que é a última perguntinha que a gente tem. Por exemplo, se eu for pegar essa questão, lá no finalzinho tem o seguinte: a ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama quer saber a ordem das distâncias. Então, já sei que eu tenho que encontrar a distância de cada uma dessas equipes, certo? E aí você começa a trabalhar a questão, agora sim, você vai para o texto, você lê, ou você vai grifar as informações principais, ou você vai fazer uma tabelazinha na sua própria questão com todos os dados. Aí, se você olhar, eu já coloquei destacado alguns termos da questão. São os termos que você precisa fazer isso na sua prova. Ver o que é importante é colocar. Por quê? Porque se você não conseguiu fazer essa questão, mas depois você faz outra e quer voltar para ela, você não precisa fazer uma leitura, porque você já fez, já tem todos os dados, certo? Então, olha aqui a questão. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. Até aqui, a gente não tem nenhuma informação que vai nos ajudar muito. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. Então, olha aqui a nossa razão especial já aparecendo, a velocidade média. Aí eu já tenho conhecimento que a velocidade média é o quê? Variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu tenho que a equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos e a velocidade foi de 6 km por hora. A equipe beta, continuando a leitura, tá bom? Também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Então, nessas 3 equipes, o que a gente tem sobre quais os dados que a gente pode tirar, né, delas? Que elas realizaram o percurso, né, no caso aqui está em minutos, as 2 primeiras 90 minutos e a equipe gama em 60 minutos. E a gente tem a velocidade nas 3 equipes. Perceba que a minha velocidade ela está em quilômetro por hora, enquanto o meu percurso, o tempo, certo, que eu utilizei está em minutos. Então, qual é a primeira dica? A gente vai transformar esses minutos para horas, tá bom? A gente vai aqui ver a questãozinha aqui, começar a resolver ela. Olha só a resolução dela. A equipe alfa, ela teve uma velocidade de 6 km por hora, um tempo de 90 minutos. Como ali a minha velocidade está em hora, se eu for transformar 90 minutos, eu tenho que, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, ainda sobra aí dos 90, 30, né? 30 minutos é meia hora, então é 1h30, 1,5 horas. Você já faz a transformação. A equipe beta, a velocidade foi de 5 km por hora, o tempo, 90 minutos, que a gente também, como já fez a transformação, é só colocar aqui, 1,5 horas, 1h30. A velocidade da equipe gama de 6,5 km por hora. O tempo, 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. O que a gente sabe? Que dessa razão especial que a gente está trabalhando, que é a velocidade média, ela é a distância sobre o tempo, certo? Distância percorrida sobre o tempo. Aí, nesse caso, se eu for fazer aqui, utilizar a regra de 3,
que vocês já viram nas outras aulas, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou ter, ó, como se você pode, nesse caso, se tiver dúvida, colocar aqui esse V sobre 1, só para você ver que tem duas frações, isso fica a critério, certo? Do aluno se quer ou não fazer isso. Quando eu faço essa regra de 3, eu vou ter, ó, D vezes 1, D, igual V vezes T, vou colocar aqui. Então, eu tenho distância igual velocidade vezes o tempo. E o que a gente vai fazer com isso, então? Ora, eu vou procurar a distância de cada uma, qual foi a distância que cada equipe percorreu, certo? Porque eu já tenho a velocidade e já tenho o tempo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, a equipe alfa, a velocidade foi 6 km por hora e o tempo 1,5. Se eu multiplico, eu vou obter 9 km. A equipe beta, qual foi a velocidade? 5 km por hora. E o tempo, 1,5. Para saber a distância percorrida, eu vou multiplicar, que dá 7,5 km. A equipe gama, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui 6,5 km por hora, como a velocidade, e tenho o tempo de 1 hora. Então, você vai ter o seguinte, ó, basta multiplicar 6,5 vezes 1, que vai dar 6,5 km. O que é que eu tenho? Aí eu vou lembrar desses símbolos, ó. Eu tenho que o maior, nesse caso, a maior distância percorrida foi pela equipe quê? Equipe alfa, 9 km. Depois dela, eu tenho quem? Eu tenho a equipe beta, 7,5 km. E a menor distância eu tenho da equipe gama, 6,5 km. Então, eu tenho a menor distância da gama e a maior da equipe alfa. No meio fica quem? A equipe beta. Aí percebe esse símbolo de menor que aqui, ó. Quer dizer que a distância percorrida pela equipe gama é menor do que a distância percorrida pela equipe beta. E a distância da equipe beta é menor do que a distância da equipe alfa. Então, a gente teria como resposta a alternativa A. Certo? Pode continuar? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar da nossa última razão especial, que é a escala. A escala, gente, ele é um assunto que constantemente está no Enem. Se você olhar, pegar as últimas provas, sempre está lá uma questãozinha de escala, certo? E é muito simples, só que você tem algumas informações que a gente precisa saber sobre essa escala. Primeiro, né, o que é escala, que é uma relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho e o objeto real por ele representado. Essas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade. Olha como é a forma de representação aqui. Escala é igual a medida do desenho sobre a medida no objeto real. Então, se eu tenho uma escala 1/200 no mapa, por exemplo, que é bem conhecido nosso, certo? Então, eu tenho 1/200, quer dizer que a cada centímetro do desenho equivale a 200 centímetros no tamanho real. Tá bom? Olha a questãozinha que eu trouxe para vocês, questão da Enem 2019, certo? Aí a gente vai o quê? Sempre lá para o comando da questão. Em eventual falta de água, reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, eu já sei que eu vou ter aqui um reservatório, que se ele estiver cheio na sua capacidade máxima, quantos dias é que vai conseguir abastecer determinado condomínio? Pronto, eu já sei o que a questão está me pedindo, agora eu vou lá para o texto e vou grifar ou destacar alguns termos que sejam bastante importantes, certo? Então, olha o seguinte, ó. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Até agora, não tem nenhuma informação que vá servir para a gente. Continuando. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1/200, então olha aqui, ó, já tenho minha razão especial. Qual é ela? A escala. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Então, preste atenção, ele está falando
da maquete que foi projetada. Aqui a escala dela, 1/200. E nela, o que é que eu tenho? Uma capacidade do reservatório de 45 centímetros cúbicos. Eu estou falando aqui de volume. Então, eu tenho uma escala e falo de volume. Preste atenção no que eu estou falando. Lembra que escala é o quê? Eu vou ter o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Mas se eu estiver falando em capacidade, em volume, a gente vai ver uma dicasinha que vocês precisam saber quando eu for trabalhar, no caso, com essa capacidade, utilizando essa escala. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. O que é que ele quer saber? Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Aí a gente vai tentar resolver essa questãozinha agora, tá bom? Vamos primeiro saber os dados. Eu tenho a escala 1/200, quer dizer que a cada 1 centímetro da minha maquete corresponde a 200 centímetros, né, no caso, tamanho real. E eu tenho um reservatório da maquete com capacidade de 45 centímetros cúbicos, certo? Tenho também que, por dia, as famílias, elas consomem 30 mil litros de água. Então, preste atenção, ó, eu já tenho medidas aqui diferentes, unidades de medida diferentes. Porque a escala, eu sei que do jeito que ela está aqui, ela vai falar em centímetro. Eu tenho uma capacidade aqui, no caso, volume em centímetros cúbicos, e tenho também essa capacidade só que em litros. A gente vai ter que trabalhar com a conversão de unidades de medida, tá bom? Então, olha só, antes da gente ir para a resolução, queria que vocês olhassem para esses dois quadros aqui. São 2 dicas que eu dou para vocês, certo? Depois, quem quiser voltar no vídeo, colocar no caderno, copiar para ficar até melhor para vocês, é uma boa, que auxilia muito. A gente tem aí alguns fatores de conversão, certo? O que são fatores de conversão, certo? Eu vou converter o quê? Você vai ter unidades diferentes, certo? É usado para relacionar uma unidade medida à outra. Então, os que a gente precisa saber é o quê? Que 1 decímetro cúbico, quando eu falo nesse caso aqui, ó, de capacidade, estou trabalhando só com capacidade aqui, volume. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 litro são 1.000 ml. Então, nesse caso aqui, são 1.000 centímetros cúbicos, se a gente utilizar esses dados aqui anteriores, ó. E nós temos que 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos, certo? Então, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Essas informações, elas são de suma importância nas provas quando vem a questão, serve para você ter que transformar medidas de capacidade. E outra dica que eu dou também é essa tabela de conversão de unidades para vocês, certo? Por quê? Porque às vezes a gente está trabalhando com metro, mas eu quero transformar para centímetro, para decímetro, certo? Para decâmetro. Como é que eu faço isso? Aí você vai ter essa tabelazinha para você, no caso, lembrar e saber transformar, certo? Então, eu tenho aqui no meio o quê? A minha unidade padrão. Se eu estou falando em massa, então eu tenho a unidade padrão como grama, certo? Se eu estou falando em unidade de comprimento, eu posso falar no metro, certo? Então, você vai colocar ela bem aqui no meio, minha unidade padrão. Sabendo disso, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Então, para cá, para a minha direita, qual é, no caso, uma unidade menor do que o que eu estiver trabalhando? Eu vou trabalhar sempre com décimo. Se a unidade de medida padrão for o metro, vai ser o decímetro. E a letrazinha, ó, que representa o D. Eu sempre deixei esse espaço que você sempre vai completar, no caso, com o quê? Com a medida que tiver lá, a unidade padrão que você estiver trabalhando, tá bom? Depois do decímetro, no caso, se for metro, né, eu tenho o quê? Depois do décimo, que eu sei que esse décimo representa 10, eu tenho o quê? O 100. Aí eu vou lembrar de cento. E depois do 100 eu tenho o quê? 1.000. Se eu for trabalhar sempre, certo? Com esses valores terminados em 0, 10, 100, 1.000. Tá bom? Aí eu tenho um mili. Olha a letrazinha que representa o M. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Se eu quiser transformar, vamos supor que eu tenho 5 metros. 5 metros para centímetro. Por quantas casas, ó? 1, 2.
Então, eu vou pegar a vírgulazinha, se eu tenho 5 metros, por exemplo, vou pular 2 casas para a direita. Então, vai ficar 500 centímetros, tá bom? Se eu quisesse transformar metro para milímetro, você ia pular quantas casas? 1, 2, 3. Ia ficar 1000 milímetros, certo? Aí, no caso também, a gente tem unidades aqui, ó, maiores, que a gente chama de múltiplos, tá bom? Então, aqui, ó, se eu quiser, nesse caso, maior do que o que eu estiver trabalhando, vou ter o deca, e aí é representado pelo DA aqui, ó. Por que você não coloca só um D? Porque quando eu falei D, eu já falei decímetro, certo? Eu tenho o hecto e tenho o quilo. Então, se eu estiver aqui falando em metros, eu tenho decâmetro, hectômetro e, no caso, quilômetro, certo? E aí, se eu quiser, nesse caso, transformar, você vai ver que você vai pular casas para a sua esquerda. Então, toda vez é só você olhar qual é a unidade que eu tenho e em que eu quero transformar, certo? Porque aí fica mais fácil isso. Tá bom? Alguma dúvida? A gente percebam que são assuntos muito simples, que é a questão mais que a gente está utilizando da razão, só que eles exigem o quê? Interpretação. E você vai vendo que é um assunto que, mesmo que seja simples, ele cai muito nas provas, pela utilidade dele, certo? Então, se você tem muitas dúvidas em transformação de medidas, é bom dar uma olhadinha nisso. Se você tem dúvidas na questão de utilizar fração, também veja a questão dos materiais estruturados, depois pode estar entrando em contato. Outra coisa, está com dúvida na regra de 3, algum assunto que foi abordado aqui nas lives, você também pode estar voltando, assistindo, certo? Tirando dúvida com o professor que está apresentando, tente entrar em contato para que essas dúvidas elas não persistam. Porque que às vezes a gente não dá tanto valor a assuntos tão simples. Que a gente acha, é só divisão é muito simples. Isso é tão básico que isso não vai cair na prova, não. E a gente tem isso como algo totalmente errado. Porque a maioria das questões que cai, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, elas são questões que se resolvem, muitas vezes, só com raciocínio e contas básicas, certo? Recebem nomes diferentes, mas a gente acaba trabalhando sempre o quê? Com conteúdos básicos. E você vê que um conteúdo, ele acarreta outro. Na matemática é assim. É por isso que a gente tem tantas aulas, não é isso? Mas se a gente for ver, por exemplo, divisão, veja a divisão, veja fração, qual é o complemento? Eu posso ver razão, aí depois eu vou ver proporção, que já é uma continuidade de razão, que eu tenho igualdade de 2 ou mais razões. Depois eu posso ver a regra de 3, que já é uma propriedade. Então, você vê que eu tenho uma continuidade. E se eu tenho uma dificuldade lá na divisão, o que vai acontecer? Consequentemente, você não consegue resolver uma questão que exige um outro conteúdo, mas que depende da base, que é, no caso, uma operação tão básica, tá bom? Então, vamos para a resolução da nossa questão, né? Então, é o seguinte, ó, a maquete, ela tinha uma escala de 1 por 200, então quer dizer que a cada 1 centímetro equivalia no tamanho real 200 centímetros. A capacidade do reservatório da maquete era 45 centímetros cúbicos. Foram consumidos 30 mil litros por dia, certo? As pessoas que moram no condomínio. Esses aqui são os dados que a questão traz. Aí é interessante que você sempre coloque esses dados, para que depois você não precisa ler a questão tudo de novo, como eu falo. Leu, tirou os dados principais, separa logo. O que é que ele quer saber no final, lá no meu comando da questão? Número de dias, a quantidade de dias que o reservatório cheio abastecerá o condomínio. Eu sei quanto é que qual é a capacidade desse meu reservatório real, porque eu só sei do reservatório da maquete. Não, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a escala. Eu já sei que na escala eu tenho o quê? Primeiro aqui, ó, tamanho, desenho, tamanho real. Então, aqui, no caso, 1 centímetro da maquete equivale a 200 centímetros, no caso, se eu estiver falando do meu reservatório. Então, se eu tiver aqui, ó, 1 por 200, o que é que eu tenho que saber? Primeiro, olha a dica. Se eu estou falando nesse caso, capacidade, estou falando em volume, você vai elevar essa minha escala ao cubo. Por quê, professora? Porque quando eu trabalho com ela somente do jeito que ela está, 1 por 200, eu estou trabalhando apenas com unidade de comprimento. E não é isso que a questão te traz. A questão te traz a capacidade do reservatório da maquete, que está em centímetros cúbicos. Por que eu vou elevar ao cubo? Porque no volume a gente trabalha sempre com 3 dimensões.
certo? Eu tenho largura, comprimento e altura. Então, preste atenção, se eu trabalho com 3 dimensões, eu preciso elevar essa minha escala ao cubo, certo? Porque se você deixar do jeito que está, você não vai encontrar a resposta correta. Você vai acabar errando. Por quê? Porque você está trabalhando apenas com unidade de comprimento. Então, eu elevei essa minha escala ao cubo. Por quê? Porque a gente está falando em capacidade. Aí agora eu vou colocar. Lembra que em cima, sempre dessa razão, que é a escala, o que, que a gente coloca? O tamanho, no caso, né? Ou a capacidade nessa questão, a gente está falando capacidade do desenho, que é, nesse caso, a maquete. 45. E eu quero descobrir qual é a capacidade do reservatório real. Eu coloco sobre X. Vou resolver primeiro o quê? Essa potência aqui, ó. Então, eu tenho 1 elevado a 3, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E tenho 200 elevado ao cubo também. O que é que eu vou fazer? Eu posso somente fazer o quê, ó? Pega esse 2, eleva ele ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Coloca aqui, ó. Aí eu tenho 2 zeros aqui. Se eu for multiplicar 200 vezes 200 vezes 200, você vai acabar vendo que tem 6 zeros. Aí você vai acrescentar aqui os 6 zeros. Certo? Coloquei isso. Continue o que tinha já na questão. Igual 45 sobre X. Coloquei X é o que nesse caso? Capacidade real do reservatório. É o que eu quero descobrir para poder saber no final quantos dias esse reservatório, no caso, abastecerá o condomínio. Vou utilizar aqui a regra de 3. Então, eu tenho, ó, 1 vezes x, x. Aí, nesse caso aqui, ó, vai ficar o quê? 8 milhões vezes 45. Você pode só multiplicar 8 vezes 45, vai dar 360, e depois se acrescenta os 6 zeros. Então, eu tenho, nesse caso, que a capacidade real do reservatório é de 360 milhões centímetros cúbicos. Mas perceba que ele dá o quê? O que é consumido, certo? Pelas pessoas que moram nesse condomínio em litros. A gente precisa fazer essa transformação. Aí a gente vai para essa tabelazinha aqui, ó, os fatores de conversão, que eu coloquei para vocês. Certo? O que é que eu sei? Que 1 litro, ele tem o quê? 1000 centímetros cúbicos. Certo? Ó, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Então, você pode resolver isso aqui por uma regrazinha de 3. Se você não souber, se você vai dividir ou se você vai multiplicar, tá bom? Aí você pode fazer uma simples regra de 3, coloca x sobre 1. E você quer saber que esse valorzinho aqui, ó, representado em litros, vai ser qual valor? E você coloca igual o valor que eu tenho sobre 1000 centímetros cúbicos. Certo? Quando você fizer a regra de 3 aqui, você vai ver que vai ser bem simples, porque eu vou acabar tendo que dividir esses 360 milhões por 1000. Aí você já faz o quê? Já elimina esses 3 zeros, em si no numerador e no denominador. E você vai obter x igual a 360 mil litros. Pronto, era isso a resposta? Não, a resposta é o que é que ele está pedindo nesse caso. Ele quer saber quantos dias esse reservatório cheio conseguirá abastecer o condomínio. Então, veja que é uma questão que ela exige um pouquinho de raciocínio, certo? Porque primeiro eu descubro o quê? Capacidade real do reservatório. Tenho que saber que essa minha escala precisa levar ao cubo, porque eu estou falando em capacidade, em volume. Depois, encontrei, tenho que fazer a transformação para litros, porque eu sei que a informação que é dada lá, 300 mil litros, certo? Então, eu vou ter que trabalhar com ela, então já faço transformação para litros. Professora, eu poderia, no caso, transformar litros para centímetros cúbicos? Poderia, daria a mesma coisa, certo? Se você quisesse transformar, no caso, assim, 30 mil litros que é dado lá no início. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Agora eu vou saber quantos dias, né, no caso, esse condomínio vai conseguir ser abastecido por esse reservatório. Como é que eu faço isso? Regra de 3 de novo, certo? Então, um dia, diz lá na questão, que ia consumir 30 mil litros. Aí eu coloquei outra letra, o Y, você coloca a letra que você quiser, certo? Que eu quero saber o que? A quantidade de dias agora. Que eu vou conseguir, no caso, que vai ser conseguido pelo reservatório para abastecer, no caso, o condomínio, certo? Então, eu tenho um Y, que eu não sei quantos dias isso vai durar. Isso o quê? Esses 360 mil litros. Mas eu sei o seguinte, ó,
que é mais de 10, porque se olhar um dia é 30 mil. Então, se fosse 10 dias, seria 300 mil. Se deu mais aqui, eu já sei que é um pouquinho mais do que 10. Quando você for fazer a regra de 3, você vai ter o quê aqui? 1 vezes 360 mil, tá aqui, ó. E y vezes 30 mil. Então, vai ficar 30 mil y igual 360 mil. Aí, no caso, eu já até simplifiquei aqui os cálculos. Mas aí, o que estava multiplicando y, eu trago dividindo. E aí, eu vou obter essa divisão. 360 mil dividido por 30 mil. Tem gente que, às vezes, faz isso de cara. Não precisa nem fazer uma regra de 3, certo? Já divide logo 360 mil litros por 30 mil litros. E aí, você vai obter 12 dias. Certo? Gente, olha. Então, é o seguinte. É um conteúdo fácil, mas que exige um pouquinho de você saber qual é a razão que está sendo utilizada. Nem sempre vem apenas essa que eu falei para vocês. A gente tem outras razões também. Por exemplo, a porcentagem, a gente tem o pi. Olha só, o pi ele também é uma razão, certo? Os egípcios, eles descobriram essa razão, e diz o quê? Que no caso o pi, ele é a razão entre o comprimento da circunferência, no caso, dividido pelo diâmetro, certo? É por isso que toda vez a gente usa, quando a gente vai trabalhar com circunferência, sempre o pi, porque ele sempre vai ser o mesmo valor, tá bom? Então, a gente também tem outras razões. A gente tem a potência elétrica, na física também, que eu vou trabalhar a quantidade de energia pelo tempo. Então, são muitas questões que vai trabalhar esse conteúdo de razão. O que é que você precisa saber? Quando não vem essas razões tão conhecidas numa questão, geralmente ela vem explicando. E aí ele te diz que tem duas coisas que vão estar relacionadas. Aí você já para e pensa, isso aqui pode ser uma razão. Se eu estou querendo saber quantos quilocalorias gastos em determinado tempo, então eu já sei que isso também pode ser uma razão, certo? Então a questão, ela te leva a um entendimento, tá bom? Então vejam que é um conteúdo simples, mas que vai ajudar bastante vocês. Quem tiver dúvida em conteúdos básicos, é bom que veja isso para ver onde é que você não está conseguindo, certo? Passar daquele ponto, porque está se prendendo a alguma coisa que você ainda não aprendeu. Então, começa a prestar um pouquinho de atenção nisso. Então, gente, ó, a nossa aula é essa. Então, eu agradeço muito e foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês, certo?